Beleza. Então, dando continuidade, né, à sequência das normas oficiais da CBAT de interesse da arbitragem, né, o Martinho, que é a pessoa que fez todo esse movimento, inclusive de construção de várias delas, né, ao longo dos anos, está trazendo para nós aí o que tem de teor, né, de importância aí que seja de nosso conhecimento. Martinho, com você. Bom, boa noite, gente. Nós vamos tratar hoje da norma 12, que é uma norma muito discutida, porque ela trata das faixas etárias, das categorias e faixas etárias e provas, etc. Então, tem muita discussão sobre essa norma. Ela já é uma norma, ela foi feita nos anos 90, então eu mesmo acredito que ela esteja defasada. A gente teria que fazer alguma coisa aí. Apareceu aí a apresentação? Ok. Aí é o que acontece. Então, hoje, seguindo, né, as normas da CBAT, a gente vai tratar da norma 12, que trata, o nome dela oficialmente é Categorias Oficiais do Atletismo Brasileiro por Faixa Etária. Então, no artigo 1º, ele já começa dizendo quais são as categorias oficiais. Então, as faixas etárias oficiais no atletismo brasileiro são essas. Podem fazer diferente em escolar, em universitário, na competição do Padre José, ali da paróquia de São José, não tem problema. Mas as oficiais são essas, ok? Então, sub-14, que seriam com 12 e 13 anos, sub-16 com 14 e 15, sub-18 com 16 e 17, sub-20 com... A categoria mesmo internacional é 18 e 19, mas aí prefeitos de Brasil e América do Sul se aceita desde os 16 participando. O sub-23 também só existe na América do Sul hoje, é de 16 a 22. E a categoria de adultos é a partir de 16 anos em diante. E Master a partir dos 35 anos. É importante lembrar que só existe campeonato mundial, quer dizer, só tem um regulamento da World Athletics sobre isso, do sub-20 e, claro, do adulto. Os Masters têm toda uma regulamentação da Associação Mundial de Atletismo Master, né? Que ela dirige o Master por delegação da World Athletics. Aqui são as faixas etárias do Master, só para dizer que começa com 35 e a última categoria começa de 100 anos e acima. O que acontece? Eu não sou obrigado, numa competição Master, propor todas essas categorias, porque você muitas vezes vai ter, na maioria delas, se tiver um atleta. Então, existem pessoas e organizadores que agrupam faixas etárias. Isso é permitido? É. Não tem nada que impeça de agrupar. Porque aí é uma questão da quantidade de participantes, né? Mas se for um brasileiro, se for um evento oficial, já com caráter de federação, tem que ofertar por faixa etária. Aí a única coisa é que tem que estar preparado para comprar bastante medalha, né? Isso é importante, certo? Aí, seguindo ainda, esses parágrafos aqui são do artigo 1º. Bom, a aplicação da norma é obrigatória em todas as competições de atletismo realizadas no Brasil como condição básica para ter resultados homologados da CBAT. Então, se uma federação fizer uma competição que ela diz que é oficial dela, mas não seguir essa norma ou violar essa norma, a CBAT não vai homologar o resultado dessa competição porque ela está ferindo. Lembrando que qualquer federação é obrigada, pela filiação, a seguir todas as normas da CBAT. Isso é estatutário. Entende? Se ela não quer seguir, ela se desfilia da CBAT e fica lá fazendo o que quiser, e a CBAT vai encontrar uma outra federação lá naquele estado para seguir as normas oficiais, né? No Brasil, nós temos em competições oficiais, os regulamentos podem permitir o seguinte: que no sub-16 participem atletas de 13 a 15 anos, no sub-18 de 15 a 17. Tá? Então, existe essa possibilidade, embora no oficial, por exemplo, do sub-18, só se faça de 16 em diante, que já é uma abertura, né? Aí, em competições da categoria sub-23, e aqui leiam também no adulto, porque eu não pus o outro artigo aqui, porque é exatamente igual, o outro parágrafo, atletas com 16 e 10 anos podem participar das seguintes provas: peso, disco, martelo, decathlon, né? Não poderão, perdão. Isso só no masculino, e no masculino e feminino, 10.000, maratona e marcha atlética. Se vocês olharem o regulamento do Campeonato Mundial de Budapeste, que começa aqui 10 dias,
aqui lá diz o seguinte: o masculino não pode participar de todos os arremessos e lançamentos e do decathlon. Alguém na CBAT, eu não sei quando, uma coisa, como eu disse, eu não participo das decisões de direção, alguém convenceu que o dardo podia ser feito por esses menores no adulto e não as outras provas, entendeu? Os outros lançamentos. Mas se vocês verem a regulamentação do Mundial de Budapeste, vão ver que o dardo está fora, não pode também. Ok? Aí, competições da categoria... Aí eu repeti aqui, desculpa, é que com a confusão do meu computador aqui, eu fiquei meio maluco. Atletas das categorias sub-20, quer dizer, que tem 18 e 19 anos, podem participar das competições da categoria sub-23 de adultos, com exceção das provas da maratona e 35 quilômetros de marcha atlética. Antigamente era 50 quilômetros. Então, essa restrição prossegue para os 35, e a maratona, normalmente, você só vai ter a maratona em mundial, que já até nos sul-americanos de adulto não se realiza mais a maratona como uma prova integrante da competição normal, né? Isso já acabou faz um tempinho. Bom, aqui vem onde vocês vão discutir essa norma. Em corridas de rua, então a CBAT estabeleceu aqui uma idade mínima para atletas participarem, que é a seguinte, né? Então, corridas com até 5 quilômetros, 14 anos completos em 31 de dezembro do ano da prova. Aí, provas com percurso menor que 10 quilômetros, 16 anos. De 10 quilômetros a 30 a 18. E maratona e acima, 20 anos completos, até para seguir o que a World Athletics preconiza. Muita gente, vocês vão ver garotinho de 14 anos correndo 15 quilômetros, o meia maratona, e o papai e a mamãe achando maravilhoso, e o professor dele mais ainda. Isso tudo foi baseado, como eu disse, essa norma dos anos 90. Foi baseado em estudos fisiológicos, etc., que foram conduzidos pela própria IAAF à época, ou seja, isso não saiu da cabeça de alguém, entendeu? Isso veio de toda uma fundamentação científica que a IAAF fez, agora ela é a World Athletics. Uma coisa que se nota hoje, se vocês olharem os resultados de competições adultas, vocês vão ver que tem muito, em nível internacional, tem muito garoto de 16, 17, 18 anos fazendo marca melhor que muito adulto, né? Se vocês olharem os 100 metros, por exemplo, esses 100 metros que foi tão falado, o garoto do Suriname que ganhou tem 18 anos, vai fazer 19. O terceiro colocado, que é da Bolívia, tem 19. Entendeu? A gente tem o Renan Galina, que não correu ali porque estava machucado, que também ainda é sub-20. Então, eu não sei se os jovens de hoje em dia estão maiores e mais fortes que os de antigamente, mas eu acredito que daqui a pouco alguém tem que até refazer esses estudos para poder se atualizar isso aqui com uma base científica, porque atualizar, eu ouvi dizer, é complicado. Mas o que nós temos na norma hoje é isso, então é isso que está valendo. Se você for delegado lá numa corrida de rua, vai ter que exigir o cumprimento disso. Se a corrida tem permit da CBAT, ela normalmente já atende isso aqui, porque senão a CBAT não emite o permit. Se o próprio regulamento já não estiver de acordo com a norma, o permit da confederação não é emitido, ok? Bom, aqui existe uma proibição na norma, que é a realização de competições oficiais de atletismo para atletas com 11 anos de idade ou menos, e aqui é recomendado que se utilize o programa Mini Atletismo da CBAT, que é um programa, na verdade, da World Athletics, né? Então, essa é uma proibição. Ora, eu posso fazer uma competição de atletismo com a garotada de 7, 8 anos, 9 anos? Posso. Eu vou lá, faço 30 metros, 40 metros e tal. Eu acho que aí você tem que fazer uma coisa, não é bem uma competição. É mais uma brincadeira com forma de competição para a garotada se divertir, entendeu? Aí tem que ser feito nessa linha. Mas competição oficial não pode ter. Competição oficial é de 12 anos para cima. Então, basicamente, é isso. Bom, a norma prevê, e eu aí vou... Aqui, stop share, eu vou abrir a própria norma aqui, que fica mais fácil no Word mesmo, gente. Não, não é no Word, peraí. Fecha o Word. Está aberto aqui, peraí. Eu já deixei aberta, só está aqui.
Então, se vocês olharem aqui, eu pus a própria norma aí porque é mais prático. Então, ela já prevê as provas oficiais e de faixas etárias acima. Então, no masculino, as provas que nós temos, corridas adultos, sub-23, sub-20, sub-18 e sub-16, elas estão todas aqui, né? Depois as corridas com barreiras, corrida com obstáculos, as distâncias. Esse aqui é o quadro de distâncias. Marcha atlética, né? Então, vocês viram que aqui o nosso famoso 50 quilômetros já deixou de aparecer, né? E aí a marcha a gente tem que ficar de olho após Paris 2024, que vai ser feito um revezamento, se de repente esse revezamento de marcha vira uma prova oficial a partir dali, que a World Athletics reconheça, pode ser uma nova mudança. Segue uma discussão muito grande para tirar a marcha, ou fica a marcha, ou sai a marcha, né? Até no Sul-Americano aqui, o Jefferson Pérez fez uma reunião com os marchadores, que era da própria World Athletics, para tratar disso, para levar subsídios lá. Os revezamentos também estão aqui. Então, nós temos o revezamento misto até o sub-18 somente, por enquanto. Os saltos, aqui arremesso e lançamento, já com o peso dos implementos, né? Que isso está tudo na norma, por quê? Porque visa facilitar para quem quer saber qual é o peso do sub-18, o peso do sub-16, ele já está aqui, de uma forma fácil. E aqui embaixo ainda tem o sub-14, são as provas recomendadas. Esse sub-14, eu diria para vocês que essas distâncias podem ser variadas também um pouco. Posso fazer 50 metros ou 120, porque não é uma categoria oficial. Então, você vai encontrar muita variação isso aqui em jogos escolares, quando tem atleta sub-14. Aqui tem uma observação da vara, que é justamente no sub-14, que deve ter de 2,80 a 3,40 metros, porque ninguém vai dar uma vara de 6 metros para um garoto de 11 anos correr e saltar, que ele não vai aguentar nem o peso, né? O cabo de comprimento com 90 centímetros é o do martelo, então ele tem que atentar que não é o mesmo martelo que se usa na sub-16, porque o cabo é menor. E aqui a questão depois é só explicando que são 2 homens e 2 mulheres no revezamento misto. Aí o feminino repete todo o quadro. Não vou ficar passando isso aqui, porque vocês sabem que está aí, né? Aí nós vemos já aqui para as corridas de barreira, a especificação todas delas. Então, a distância da prova, a categoria, a altura da barreira, a distância da saída até a primeira barreira, a distância entre barreiras e da última até chegar. Só que pode parar, por que está aqui se está marcado na pista? Sim, está marcado na pista sintética, porque quem tem que marcar uma pista de terra ou de carvão vai ter que esticar a trena para fazer esses intervalos lá para saber onde vai pôr a barreira. Então, isso aqui é sempre bom a arbitragem ter um conhecimento ou saber que tem aqui esses quadrinhos, né? Aí vem da mesma forma o feminino. Corrida com obstáculos também, as categorias e a altura do obstáculo. Aqui não varia muito, né? Nós temos 3 alturas. Feminino, a mesma coisa, é toda a mesma altura, que é a menor altura que um obstáculo fica, né? 76,2. Aí vem as provas combinadas, que aí são a ordem oficial delas, então, decátlo, heptátulo, pentátulo masculino, pentátulo feminino, tetrátulo, cetátulo masculino, todas essas nós já temos. E aqui são algumas observações importantes. Eu não sei se isso estava aqui no meu PowerPoint, deixa eu ver aqui que eu volto para lá. Isso, deixa eu voltar para lá, peraí, gente. Stop share. Uma hora ficou craque nisso aqui, viu, Geraldo? Então, em competições das categorias sub-14, os ganhadores devem obrigatoriamente observar o seguinte: as provas de pista de 800 metros rasos e marcha atlética no sub-14, de 1.000 metros às 1.000 obstáculos e marcha atlética sub-16 devem ser realizadas obrigatoriamente com final por tempo. Ou seja, porque o garoto corra só uma vez, né? A gente já não tem mais nem semifinal. Eu, quando comecei no atletismo, no Mundial e nos Jogos Olímpicos, 10.000 metros rasos tinha semifinal e final, 5.000 metros rasos tinha semifinal e final. Claro que você tem 9 dias para fazer a competição, mas mesmo assim, imagina um cara que corra as 2 provas, né? Era muito complicado. Hoje, com esse novo sistema de convite, ficou mais fácil. As demais provas de pista devem ser realizadas como semifinal, somente caso haja um número de atletas inscritos que proporcione a realização de 3 séries semifinais. Entretanto,
tanto havendo um número maior de atletas, que seja obrigatória a realização de 4 séries, a prova deve ser realizada como semifinal por tempo. Novamente, para que o garoto não vai ter que fazer 3 tiros, entendeu? Então, isso é proteger a atleta, porque a garota em formação, a faixa etária é menor, então a ideia aí é a proteção do atleta com tudo isso. Baixo aqui. Bom, prova de campo com mais de 15 pode ser realizada em grupos de qualificação e final. Atletas podem ser classificados para a final de critérios organizadores, levando as condições de realização da competição. E depois aqui tem uma especificação da passagem do revezamento para nessas categorias de idade, 4 por 75, 4 por 60. Devem ser utilizadas as medidas padrões de revezamento, 4 por 5, a passagem de 30 metros sem utilização de zona de aceleração. Porque aí a garotada espera para pegar o bastão dentro da zona, é isso que isso quer dizer aqui. Então, basicamente, as normas são essas. Nós temos agora essa questão que está aqui, por exemplo, de 4 séries, 3 séries e tal, com a retirada daquela tabela de seriação das regras de competição e regras técnicas da World Athletics, isso aqui agora ficou para os regulamentos, né? Então, eu não sei se eu acredito que essa norma vai ter que ter uma revisão também em cima disso. Por exemplo, no Troféu Brasil em Cuiabá, devido àquela mexeção de regulamento depois que alteraram o regulamento depois que o jogo estava em andamento, né? Porque o prazo de inscrição já estava. Então, para não haver uma sobrecarga dos atletas, por exemplo, nos 200 metros, a gente fez semifinal com 4 séries, levando o primeiro de cada série, mais 4 melhores tempos para a final. E havia previsão, até se houvesse 5 séries, de se fazer isso. E o primeiro de cada série, mais 3 melhores tempos. Claro que isso fica perfeito, todo mundo adorou, porque aí os atletas não tiveram que dar 3 tiros de 100 metros, 3 tiros de 200 metros, né, para chegar nas finais, e não houve problema de reclamação. Aí o que conta é que a pessoa que faz a seriação, ela tem que ter um absoluto conhecimento das marcas que os atletas possuem nas provas, para separar realmente os melhores nas séries, né, fazer aquela distribuição que garanta que os 5 melhores sejam cabeça de 5 séries, por exemplo. Então, isso a gente... E no Troféu Brasil é fácil isso. Agora, você faz um campeonato estadual, um campeonato menor, já é um pouco mais... Ou aqueles nossos escolares com 300 séries, né? Aí fica muito complicado. Eu acho que, basicamente, dessa norma é isso. É só lembrar que isso aqui é o que tem que ser cumprido por todo mundo, entendeu? A federação pode fazer um campeonato diferente? Pode. O que vai acontecer? A CBAT não vai homologar aquele resultado, ele não vai ter valor. E hoje, com o calendário global da World Athletics, a tendência é que tudo vai ter que se adequar ao que a World Athletics faz, porque senão ela não vai aceitar. Bom, aí as perguntas vão para o chat, acredito eu, né? Uma questão que eu queria abordar, até falei com a Claudinha, mas eu não cheguei a falar. No próximo Momento Abrata, eu queria falar da norma de sapatos, porque a gente teve uma coisa que eu reputo como muito séria no sul-americano adulto, né? Foi um fato que aconteceu pós-competição. Então, o que ocorreu? Terminou o campeonato domingo, acho que foi já no domingo à noite, na segunda-feira cedo, eu recebi um e-mail da World Athletics indagando se a gente tinha feito o controle de sapatos na competição. Digo, bom, isso é normal, é feito na câmara de chamada, a gente faz em qualquer campeonato. Aí eu entrei em contato com o André Negra, que foi o chefe da câmara de chamada, ele confirmou que fez. Aí ela perguntou se alguém havia entregue aqueles formulários de sapatos, lembram, que estão previstas na norma do World Athletics? Aí eu digo, não, ninguém entregou formulário nenhum, não houve isso. Mas ela não explicou por que estava me perguntando isso, entendeu? Aí até eu fiz uma declaração em inglês, o André assinou, eu assinei como diretor da competição, dizendo que todos os sapatos que passaram na câmara de chamada haviam sido aferidos. Mandei até foto, tem um aparelhinho aí de um árbitro de São Paulo, que ele criou um aferidor de sapatos, mandei foto anexa até para eles verem que... E o André me disse que o único sapato que não passou foi um tênis, que estava com a sola com 35 milímetros, mas daí o atleta correu com sapatilha na prova.
É que ele preferia correr com o tênis do que com a sapatilha, então ele foi o único rejeitado. Quando foi, isso foi segunda, na terça-feira eu recebi já um e-mail do Carlo De Angeli, dizendo que eles receberam uma denúncia, o atleta da Colômbia, que ganhou salto em distância com 8,29, tinha usado um sapato não permitido. E aí ele queria que a gente... E aí eles já tinham comunicado à Federação da Colômbia disso, o atleta disso, e deram um prazo dele de se explicar até sexta-feira passada, porque terminava o prazo de índice para o Mundial. E o 8,29 que ele fez em São Paulo era índice para o Mundial. Bom, só para encurtar a história, eles desclassificaram o atleta do Sul-Americano e ele perdeu a vaga do Mundial. Ele não vai disputar o Mundial. Agora, como é que eu explico que o cara estava sem sapato e o meu chefe de câmara de chamada disse que todo mundo estava ok? Eu acredito, tem que tirar tudo da bolsa do atleta, não adianta na câmara de chamada e medir tudo. O que aconteceu ali, que a World Athletics diz, é o seguinte: ele entrou com ele usou uma sapatilha de corrida que é aprovada, mas ela não pode ser usada no salto em distância, pode ser usada para correr sem. Martinho, acho que é um tema bem interessante esse que você está trazendo. Tem Então, isso, alguns aí eu locais. perguntei, aí voltei a falar com ele, mas vocês testaram todos os sapatos? E eu senti que a resposta não foi aquela tão firme como eu precisava. Então, acho que a gente vai ter que apresentar essa norma, porque é uma norma da World Athletics, ela está em português no site da CBA, e aí criar um procedimento para que isso seja feito em todas as competições nossas para evitar esse tipo de problema, já que a gente faz evento internacional, e o ano que vem a gente tem Ibero-Americana no Brasil, né? Até eu ia propor, Martinho, como o tema da próxima semana será sobre sapato, quem tem fotos, né? Eu estou vendo aqui, o Newton está colocando que o Miltinho também estava lá. Eu acho que a gente pode deixar essa discussão para a próxima semana, É para né? a Que acho próxima que é. semana, isso é Ele só... está aqui na sala, Quem inclusive. eu vi o Miltinho. E aí, quem tem fotos de aferidores de É que sapatos, se mandasse para a puder, gente. manda para a gente, que daí a gente já monta para a semana que vem, né? Coloca o nome de quem tirou a foto, de quem fez o equipamento, alguma coisa assim também, para deixar mais ilustrado. Põe o nome da pessoa que é dona, né, da ideia. Isso. E aí é um tema bem interessante, porque o que acontece quando o Martinho fala de tirar tudo de dentro da mala? A gente pode aferir a sapatilha de um atleta na câmera de chamada, chega lá dentro e ele troca. Também isso pode acontecer, né? Esse é um fato bem interessante que já É. aconteceu algumas vezes. Mas eu queria agradecer, Martinho, eu acho que as questões das normas da CBAT, muitas vezes a gente, como árbitro, não tem ciência, né, da enormidade de situações que a gente tem de documentos e regulamentações da nossa entidade maior, e esses momentos abrates, eles são feitos, né, moldados nas questões técnicas que os árbitros precisam estar sendo envolvidos. E sempre que houver alguma alteração, né, a gente também faz um novo movimento aqui para fazer as É, atualizações. eu, com Pode falar, Martim. essas apresentações que você me pediu, eu até conversei com o presidente da CBAT, eu digo, olha, aquelas normas lá precisa alguém correndo atualizar para o século XXI, porque elas estão muito antigas, até aquelas de registro, entendeu? Elas têm situações que na prática já não existem mais, né? Porque evoluiu tudo, então precisa evoluir os textos Atualizar, também, atualizar com tudo. Mas isso com é um trabalho certeza. para eles, pelo amor de Deus. Beleza. E aí eu vou aproveitar, né, Martim, como semana que vem a gente vai fazer uma fala sobre os sapatos, a gente já entra em contato também com as pessoas que costumam estar atuando nas câmeras de chamada, para a gente também montar esse material e trazer algumas É, situações. o chato disso é o atleta perdeu o Mundial e perdeu a medalha, né, do Sul-Americano. Isso vai ser uma coisa. Ele apresentou uma defesa, não foi aceita, daí o presidente da Colômbia pediu para o Hélio apelar para a World Athletics, para ver se colocava ele pelo menos pelo ranking mundial, e pela resposta que o Carlos mandou, não, ficou de fora, porque terminou que eu fui copiado em todas as mensagens de todo mundo, entendeu? Não foi a primeira situação, a gente já teve, não sei se é colombiana também, mas teve uma que conseguiu índice para ir para o Mundial no distância, aliás, no triplo, mas não no distância, então tem essa situação, e tem aquele maratonista
que também Uhum. depois de correr uma maratona inteira foi desclassificado, né? Pois é. Porque a regra dos sapatos ainda não está muito clara nem O que para eu o World Athletics, né? a única coisa que pegou para mim aí é o seguinte: se eles receberam uma denúncia, por Denúncia. que ela não foi informada formalmente para a CBA? Porque todos os comunicados foram e-mails informais eu acredito, da secretária lá, da assessora do Carlos, quer dizer, não foi feito. Ô, Sul-Americana, você realizou o campeonato de área e recebeu uma denúncia que disse isso. Para mim, o procedimento seria esse, entendeu? Aí ela buscar as explicações e não a própria. É que eles se desesperaram porque era o prazo final de índice do Índice. Mundial e eles precisavam emitir os rankings. Quem entrava por ranking, esse era o problema. Bom, gente, é isso. Obrigado novamente, Martinho. Beijo grande a todos e semana que vem a gente já tem essa temática aí. Falou. Beijo Abraço, gente. grande. Beijo grande, gente. Boa Até. Tudo noite. Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau.